Olá, muito boa noite, seja bem-vindo ao YouTube do Complexo de Saúde São João de Deus para mais uma edição do projeto Saúde em Pauta, levando sempre muita informação, muito conhecimento por meio de nossos profissionais aqui do Complexo de Saúde São João de Deus, até você, nosso usuário, nosso internauta, que sempre está aí ligado no nosso projeto Saúde em Pauta. Muito obrigado mesmo por estar conosco nesta que é a 34ª edição do nosso projeto e que traz como principal tema a disfagia e as suas complicações. E hoje nós temos um time de profissionais aqui conosco para levar conhecimento e informação a todos vocês e falar um pouco mais sobre esse tema que é tão importante, que é a disfagia, que, para aquelas pessoas que não sabem, é a dificuldade de deglutição, tá bom? Essa condição, inclusive, que possui várias causas e distúrbios. Então, para isso, a gente selecionou esse tema para tirar todas as dúvidas de vocês, nossos usuários, nossos internautas, a partir de agora, aqui no nosso chat do YouTube, tá bom? Então, durante toda a transmissão, vocês podem ficar à vontade para que vocês possam questionar aqui no chat do nosso YouTube e logo em seguida, logo depois da explanação dos nossos profissionais, eles estarão aqui ao vivo, permanecendo ao vivo aqui conosco no chat, respondendo as dúvidas que vocês, usuários, nossos internautas, têm a respeito desse assunto. Então, a partir de agora, fiquem à vontade e assistam conosco, participem conosco dessa transmissão que está começando, tá bom? E para iniciar a nossa transmissão de hoje, lembrando que nós temos um time de profissionais aqui hoje, nós vamos receber aqui, a Juliana Elídia, que é coordenadora de fisioterapia, o Eduardo Henrique Rabelo, coordenador também da fisioterapia, a Júlia Batista, que é terapeuta ocupacional, e também a Valesca Soares, que é coordenadora da fonoaudiologia aqui do Complexo de Saúde São João de Deus, estará presente nessa noite, trazendo muita informação a respeito da disfagia e suas complicações. E para começar a nossa transmissão de hoje, já vou aqui aceitar a participação e a presença da Valesca Soares, ela que é coordenadora de fonoaudiologia aqui do nosso Complexo de Saúde São João de Deus, já está online aí conosco. Seja bem-vinda, Valesca. A partir de agora, fique à vontade para falar a respeito desse tema tão importante que é a disfagia, fazendo aí uma introdução a respeito do assunto, tá bom? Então eu passo a bola para você, fique à vontade aí para tratar desse assunto tão importante. Rubens, boa noite. É um prazer estar aqui representando toda a nossa equipe de fonoaudiologia, inclusive as fonoaudiólogas da cidade também que trabalham nessa área. É um prazer imenso trazer esse tema que é tão estudado, que é tão discutido na sociedade, porém várias pessoas desconhecem realmente o que é a disfagia. Às vezes muitas pessoas passam por problemas em casa, com seus familiares, até consigo próprio, não necessariamente pessoas que têm alguma patologia, mas que vêm percebendo alguma dificuldade de deglutição e não sabem realmente que isso é uma disfagia. Então, o meu intuito aqui hoje é trazer para vocês, de uma forma assim bem básica, o que é essa disfagia, né? No nosso conteúdo diário, a gente trabalha muito com a parte teórica, né, no nosso meio, mas a minha intenção hoje é de passar de uma forma mais informativa e básica o conceito dessa disfagia, o que quais pessoas têm uma predisposição, né, a desenvolver essa disfagia, como identificar se você ou seu familiar ou algum amigo apresenta essa alteração e a partir do momento que identificar, o que fazer, né, quando procurar um profissional e quais profissionais estão habilitados a estar tratando essa alteração. Estou com uma colinha aqui, porque é um tema muito vasto, tanto que junto comigo hoje a gente vai ter outros colegas falando. É um tema que eu particularmente sou apaixonada e é um tema que sempre estão surgindo novidades. Então eu trouxe uma colinha aqui para não ser muito prolixa e para a gente poder conversar um pouco. Então, quando a gente pensa em disfagia, a primeira coisa que a gente tem que lembrar é que é uma dificuldade de deglutição, é uma dificuldade de engolir, que pode ser causada por N fatores. Desde alguma alteração neurológica, seja uma pessoa após um AVC, um traumatismo crânioencefálico, até algumas alterações, né, neurodegenerativas, esclerose lateral amiotrófica, esclerose múltipla, Parkinson, os próprios casos das próprias demências mesmo, quando também pode acontecer pelo próprio processo de envelhecimento, né, que a gente fala muito em presbifagia, porque é causada pelo enfraquecimento muscular, né?
Eu brinco muito com os meus pacientes que a gente sempre se preocupa em cuidar do corpo, em deixar a musculatura bem tonificada, mas a gente nunca se preocupa com a musculatura da face, né? A musculatura da laringe. Então, com o tempo, a gente vai perdendo, né, um pouco dessa musculatura. Essa musculatura ela tende a se enfraquecendo e aí começam, né? Aí fala assim, engraçado, eu tô engasgando, começa com aquele pigarro. Às vezes a gente vê que o idoso, ele é um idoso saudável, mas ele começa a selecionar o que ele vai comendo. Então, de repente, ele gostava de comer castanha e não gosta de comer mais. Gostava de comer farofa, alguns alimentos secos e não começa a não comer mais. Então, você já começa a perceber que vai selecionando os alimentos e isso vai levando a crer que começa uma dificuldade ali de deglutição. Fora isso também, a gente tem outras alterações que causam também a disfagia, não necessariamente alguma alteração neurológica. Às vezes uma prótese mal adaptada, né, que você pode estar usando, às vezes essa prótese ela fica mais bamba, né, a adaptação dela é muito difícil, principalmente as próteses inferiores, né. Então, às vezes a pessoa ela vai se alimentar ou ela vai conversar, ela não sabe se ela mantém aquele posicionamento de língua para segurar a prótese ou para ajudar no processo da deglutição ou na hora da fala, então aquilo ela começa a engasgar. Então, às vezes, na hora da gente fazer uma avaliação, é muito importante que seja uma avaliação detalhada, porque às vezes são coisas simples de se resolver, né? Às vezes a pessoa tem um excesso ou às vezes tem uma escassez da própria saliva, né? Seja por processos de radioterapia, quimioterapia, que às vezes pode acabar reduzindo um pouco esse fluxo salivar, ou às vezes alguma alteração de glândulas também pode aumentar esse fluxo, então a pessoa pode ter uma incoordenação, né, na hora da deglutição, né, na hora do preparo desses alimentos, que atinge muito a questão da fase oral. Então, basicamente, quando a gente pensa em dificuldade de deglutição, a gente tem que pensar em qualquer alteração que pode estar levando, inclusive a medicações, né? Algumas medicações elas podem causar, isso até pensando no fluxo salivar mesmo. O que fazer? Ah, Valesca, então eu escutei você falando agora, então eu acredito que meu pai esteja disfágico, né? Ou eu mesma. Quais profissionais buscar? O primeiro profissional a ser procurado deve ser o fonoaudiólogo, que é o profissional habilitado e capaz de fazer uma anamnese bem feita, de fazer uma avaliação bem feita, para poder identificar a origem e poder ver se realmente a gente já consegue intervir ou se a gente vai precisar da ajuda de uma equipe multi, né? Na maioria das vezes a gente vai precisar do auxílio de uma nutricionista, porque muitas vezes o paciente disfágico, como ele começa a ter dificuldade para engolir, ele começa a diminuir a quantidade de alimento ou de líquido que ele vai ingerindo. Então, muitas vezes a gente vai precisar encaminhar para a nutrição, porque a gente vai adequar qual consistência seria de segurança para esse paciente, seja a gente tirar ele do sólido, passar para os pastosos ou líquidos. E aí a gente precisa que o profissional da nutrição, ele faça uma avaliação para ver qual é a necessidade calórica desse paciente. Então, nesses casos, a gente passa para a nutrição, qual é a consistência de segurança para esse paciente, que ele não vai engasgar, que ele não vai ter risco de broncoaspirar aquele alimento, né? E ter uma pneumonia. E a nutrição pega essa consistência e faz um cardápio adaptado que, sensacional, a gente consegue ótimos resultados. Muitas vezes a gente vai encaminhar também para o terapeuta ocupacional, que ele vai ajudar com a parte de utensílios, com a parte de autonomia desse paciente, ver o que a gente consegue preservar, vai nos ajudar muito a estabelecer um posicionamento adequado. E a gente também tem a parceria muito rica da fisioterapia, porque são pacientes que, se a gente não olhar ele como um todo, esse paciente pode ter intercorrências respiratórias também. Então, quando a gente pensa em disfagia, a gente não pensa em um profissional, a gente pensa na importância da atuação de uma equipe múltipla. Então, a disfagia não é do fonoaudiólogo, ele é de toda uma equipe, mas cabe ao fonoaudiólogo estar avaliando as condições clínicas, né, desse paciente e estar avaliando a deglutição dele também, juntamente com essa equipe de profissionais. O que acontece? Muitos desses pacientes, às vezes, eles vão precisar de usar uma via alternativa de alimentação. Às vezes, essa via alternativa de alimentação seja uma gastrostomia, às vezes seja uma sonda nasoentérica,
Nesses casos, às vezes a família procura a fono para ver se esse paciente já tem condição de um restabelecimento de uma via oral ou se ele vai precisar ficar exclusivo com essa sonda. É o que acontece muito, né, lá no Complexo de Saúde São João de Deus. A gente tem, eu falo que é o nosso carro-chefe, é justamente restabelecer a deglutição desses pacientes, fazer junto com a equipe de terapia nutricional, fazer com que esse paciente restabeleça a via oral dele o mais rápido possível e que ele consiga voltar a alimentar. Porque a gente tem que pensar na segurança desse paciente, mas a gente tem que pensar também no prazer, né? Porque alimentar, comer, tomar um simples copo de água, isso é um prazer imenso. E a gente só percebe a partir daquele momento que a gente não consegue essa alimentação. E essa hidratação por via oral. Então é muito complicado. A gente que trabalha nessa área, a gente vê isso muito de perto. Então, gente, vocês não reparam, tá? Como a gravação é feita de casa, então tem alguns vizinhos que estão trabalhando. Mas enfim. Então, o que acontece? A gente trabalha muito com esse prazer e com esse restabelecimento da alimentação por via oral, tá bom? Então, geralmente a gente trabalha com essas consistências de segurança, que a gente trabalha com pastosos homogêneos, que são purês, mingau, iogurte, são sopas, né? Que não necessariamente são sopas batidas, é um alimento todo batido. A gente pode fazer um purê de arroz, um purê de feijão, um purê de legumes, um caldo de carne. Então, a alimentação ela precisa ser extremamente prazerosa para que o paciente se adapte e a gente tenha um sucesso, né, com essa via oral dele. A gente pode trabalhar com um pastoso heterogêneo, que é onde a gente entra com alimentos pastosos, mas que podem ter alguns pedaços macios. Tem alimentação branda, que a gente também trabalha no hospital, que já são pedaços, mas todos macios, por exemplo, uma sopa de macarrão com legumes, né? E a alimentação livre, que é aquele paciente que a gente já consegue um ganho imenso, que ele pode se alimentar de qualquer consistência. Fora isso, para aquele paciente que ele tem uma dificuldade muito grande para líquidos exclusivamente, ele consegue se alimentar muito bem, mas ele tem uma dificuldade muito grande com líquidos. A maioria das pessoas ela acha que o líquido é mais fácil para engolir. Na verdade, ele é mais fácil para descer, vamos falar assim. Por quê? Uma pessoa, quando coloca um líquido na boca, a gente precisa ter um controle oral desse líquido muito bom. Se a pessoa não tem um controle oral, a hora que ela coloca uma água na boca, vamos falar mais da água, que a gente que não tem cheiro, não tem sabor, então é mais difícil do cérebro reconhecer a presença da água na boca. O que acontece? A hora que toma essa água, às vezes antes do paciente engolir, essa água já escapa prematuramente e esse paciente pode vir aspirar até silenciosamente. O que seria esse silenciosamente? Sem tossir, sem engasgar, sem dar sinais. Então, são pacientes que têm um alto risco, né, de ter uma complicação respiratória, mas nesses casos a gente não precisa indicar uma sonda. A gente pode entrar com o uso de espessantes, que são uns pozinhos, né, geralmente à base de amido de milho modificado ou de goma mesmo. E ela não tem função nutricional. Geralmente a função do espessante é simplesmente trabalhar a consistência. Então a gente vai pegar um líquido, seja uma água, um suco, um café, o que for da preferência do paciente, a gente coloca o espessante e adapta da consistência que a gente precisa, que a gente já avaliou que é a consistência de segurança do paciente. Então, por isso que é importante a gente fazer uma avaliação bem detalhada para poder identificar. Gente, eu acho que é mais ou menos isso que eu queria passar para vocês. A disfagia, ela não deve ser deixada de lado. A disfagia, ela mata. Um paciente disfágico, ele perde peso, ele perde a alegria de viver. Um paciente disfágico, ele tem muitas alterações psicossociais, porque ele deixa de frequentar as reuniões familiares, ele deixa de frequentar os principais momentos que traziam alegria para ele, porque ele fica constrangido, porque ele engasga, porque as pessoas ficam olhando. Às vezes o tempo de refeição dele, que era de 15, 20 minutos, passa a 40 minutos, a 50 minutos, então perde a graça o alimentar. Então, a disfagia deve ser muito bem observada, muito bem trabalhada por profissionais competentes na área.
Então, eu deixo aqui o meu carinho a todos. Eu estou à disposição, tanto eu quanto toda a minha equipe, para o que vocês precisarem. Hoje foi um bate-papo rápido, foi só uma introdução mesmo, mas para quem tiver alguma dúvida, só me procurar que eu estou à disposição. Fico feliz em saber que eu tenho excelentes profissionais conosco hoje, que vão passar para vocês conteúdos que também são interessantíssimos e que vão poder ajudar muito vocês no esclarecimento das dúvidas com relação à disfagia. Rubens, muito obrigada pelo carinho, pelo espaço. Estou à disposição para o que vocês precisarem e até a próxima. Nós quem ficamos felizes por ter profissionais como vocês, viu, Valesca? Muito obrigado mesmo pela sua participação. E lembre-se que a comunicação está inteiramente disponível para todos vocês, profissionais, tá bom? Para que a gente possa desenvolver mais e mais projetos para levar conhecimento e informação para toda a sociedade, tá bom? Um grande abraço mesmo e fique aí conosco, porque a partir de agora, então, os nossos usuários, nossos internautas poderão mandar suas dúvidas, suas perguntas aqui no nosso chat do YouTube para que você, Valesca, possa responder, tá bom? E agora eu já vou logo chamando a Júlia Batista, que é terapeuta ocupacional e vai trazer mais um importante tema relacionado à questão da disfagia, que é justamente a atuação do terapeuta ocupacional dentro aí da disfagia. Júlia, muito boa noite, sejam bem-vindas aqui no nosso projeto Saúde em Pauta, tá bom? Fique à vontade aí para discorrer a respeito do seu tema. Boa noite, Rubens, boa noite para quem está assistindo. É um prazer imenso estar aqui para poder falar um pouquinho sobre a atuação da terapia ocupacional, que ainda é uma profissão que acabou de chegar, né, no Complexo de Saúde São João de Deus, e eu estou muito feliz de poder estar participando dessa live. Então, como a Valesca falou um pouquinho mais cedo, a disfagia é mais específica da fonoaudiologia. A terapia ocupacional, que ela pode contribuir com o paciente na disfagia, para ajudar na parte da alimentação. Então, o paciente, quando ele já está inserindo a alimentação, independente da consistência, ele precisa, sim, ainda ter autonomia e participar das decisões sobre os alimentos que serão oferecidos. Então, dentro da consistência passada pela fono e da dieta vinda da equipe de nutrição, o paciente ele tem seus gostos, e aí ele pode decidir qual alimento que ele quer comer naquele dia, que se é um iogurte, se é uma sopa, se é um purê, assim, claro que dentro dos limites, né, como eu disse anteriormente. Outra coisa que outro aspecto que a TEO pode contribuir seria na participação do paciente durante a alimentação, quando essa alimentação está voltada para a parte social, seja um jantar em família, uma festa, né? Porque a alimentação também é isso. Se você é convidado para ir na casa das pessoas para um almoço, para um café, isso também é importante. Então, um paciente disfágico ou que precisa de mais cuidados, preparos específicos na alimentação, ele perde um pouco dessa parte social. E isso é muito importante para a saúde mental do paciente. Então a gente precisa estimular ele, que ele consiga fazer, mesmo que ele leve os alimentos, ele precisa ainda conseguir participar, ter essa participação social ainda muito em alta na sua vida. A terapia ocupacional também pode contribuir orientando sobre o posicionamento adequado durante a alimentação. Então, é um paciente que tem que estar muito bem sentado, né, com uma postura ereta, com os braços apoiados sobre a mesa, para poder auxiliar durante o processo de deglutição. E, além disso,
a gente pode também fazer adaptações de utensílios, tanto pratos, talheres, copos, para que o paciente tenha mais independência durante a atividade de alimentação. No mais, assim, é uma contribuição muito pequena que a terapia ocupacional pode fazer, porque essa área é mais específica para a fonoaudiologia, mas eu fico muito feliz de poder estar contribuindo, então, com a independência do paciente dentro de uma pequena parte lá das atividades. Ok, Júlia, muito obrigado pela sua participação aqui conosco no Projeto Saúde em Pauta. Você que preparou um ambiente todo especial aí pra gente, não é verdade? É um cantinho muito gostoso da minha casa. Bacana, legal, muito bacana mesmo. Muito obrigado pela sua participação, pela sua presença nessa noite de quarta-feira, viu, no nosso Projeto Saúde em Pauta. E eu já vou aqui logo chamando duas pessoas, agora em dose dupla. Vou convidar aqui agora, então, a Juliana Elídia, ela que é coordenadora de fisioterapia, e também o Eduardo Henrique Rabelo, coordenador também da fisioterapia do Complexo de Saúde de São João de Deus, para tratar a respeito das complicações respiratórias da disfagia. E aí nós vamos abordar de dois aspectos. A Juliana vai abordar no aspecto do adulto e o Eduardo Henrique vai abordar aí no aspecto pediátrico. Então, muito boa noite a todos vocês. Juliana, boa noite. Eduardo, muito boa noite. Sejam bem-vindos e fiquem à vontade aí para explanar o tema de vocês. É isso mesmo, Rubens. Boa noite a todos, né? Nós estamos aqui, né, para poder dar continuidade, complementando ao que a Valesca veio iniciando aí, dando uma introdução no que é a disfagia, né? A Júlia com as adaptações, né, no caso de pacientes mais sequelados, né, mais debilitados, e a gente vem com algumas repercussões, né, consequências que a disfagia traz na parte respiratória do paciente, né, que aí vem a pneumonia aspirativa, né, que com consequência da complicação da disfagia, o paciente pode vir a aspirar, né, algum alimento, alguma partícula e alguns fragmentos, desencadeando essa pneumonia. E aí vem as complicações respiratórias, né, onde esse paciente evolui com engasgos, com tosses persistentes, e a pneumonia pode estar até associada a algumas atelectasias, que são algumas complicações pulmonares. E a fisioterapia vem atuando tanto para poder estar tratando, como também junto com a equipe multi, aí, junto com a fonoaudióloga, os nutricionistas, para poder estar também prevenindo em questões posturais. E caso ainda tenha a fatalidade de acontecer essa pneumonia aspirativa, a gente vem com as técnicas da fisioterapia, que aí são as drenagens autógenas, as manobras de higiene brônquica. Em casos mais complicados, a gente introduz a VNI, que é a terapia não invasiva, e ainda assim, caso o paciente venha evoluir com piora, a ventilação mecânica, que é uma forma mais invasiva de estar tratando este doente, né? E aí, em consequência também, infelizmente, a gente já tem, né, essas fatalidades também com crianças, né? Que mesmo lá pequenininhos, tem algumas complicações também decorrentes da disfagia. Isso mesmo, Juliana. Boa noite pessoal, boa noite Rubens. Voltando mais para o lado pediátrico, é importante falar que acontece muito em crianças internadas no hospital. Não só no hospital, mas também pode acontecer em âmbito domiciliar. E é importante, muito importante, diagnosticar o mais rápido possível casos de disfagia, porque a criança, ela muitas vezes não sabe falar, né? Ela não pode falar assim, mamãe, papai, eu não estou conseguindo engolir. Papai, mamãe, estou com dificuldade para engolir. Mas ela apresenta os sinais, como foi falado pela Valesca. A criança também apresenta os mesmos sinais, que é tosse ao alimentar, engasgos, recusa alimentar, ela começa a não querer mais alimentar, né?
às vezes a demora para alimentar, às vezes ela tem ali um tempo de 20, 30 minutos que ela, né, almoçava, ela vai passar a 40, 50, 60 minutos, ela, né, juntamente com os engasgos, com tosse. Então é muito importante diagnosticar isso o quanto antes. É importante dizer também que Pode continuar. E com isso a gente vai vendo vários tratamentos, né, igual eu falo assim, tanto no âmbito do infantil quanto do adulto, são várias técnicas associadas para a gente poder estar tanto tratando quanto também prevenindo, né? Tá sempre preocupado na hora de ofertar para esse paciente, que às vezes já é um paciente sequelado ou até mesmo a criança, a gente está tendo cuidado na oferta do alimento, né? Na quantidade, prestar atenção se às vezes esse alimento não ficou parado na cavidade oral, né? Porque se esse paciente já tem dificuldade, se oferta em excesso esse alimento, acaba que a probabilidade de ele estar fazendo essas aspirações são maiores. Então, assim, tanto na área hospitalar também, quanto em casa, o cuidador, quem estiver cuidando deste doente, dessa criança, né, tem que estar sempre atento e observando, né, essas questões. É importante falar aqui também, que você citou nas aspirações, muita gente já deve ter ouvido falar, né, pneumonia aspirativa. O que é a pneumonia aspirativa? É a pneumonia causada por aspiração de partículas decorrentes da disfagia, né? O paciente ele não consegue deglutir direito, às vezes deglute parte da alimentação, vai para o estômago e outra parte vai para o trato respiratório, né? Traqueia, brônquios. Daí desenvolve a pneumonia aspirativa, que talvez seja a principal complicação respiratória da disfagia, onde às vezes tem o paciente pediátrico ou adulto, idoso, pode, né, ir para uma intubação, CTI, ventilação mecânica e mais severamente o óbito. E lembrando também que a gente consegue tratar o paciente não só com as questões invasivas, mas também juntamente com a equipe médica, tratando esse paciente só com, às vezes, medicação, né, um antibiótico, e às vezes não chega a casos tão extremos. Mas por isso, sim, cada tratamento é individualizado de acordo com cada paciente, de acordo com a avaliação da equipe, e não se deve deixar passar nenhum sintoma, nada que venha aparecer diferente do paciente não deve ser relevante. O primeiro sinal deve procurar justamente um atendimento fonoaudiológico, médico, né, tem que prestar bastante atenção. Principalmente quando você está em casa, né? Porque é a maior dificuldade. Porque no hospital a gente está lá, né? A gente tem toda a equipe passando no quarto, fica mais fácil identificar. Mas quando em casa, principalmente as mãezinhas, às vezes até na própria mamada do neném. Do bebê, pode apresentar sinais de disfagia. Aproveitando a ocasião, Juliana, eu queria fazer uma pergunta para vocês dois aí, a respeito de como foi o trabalho de vocês no Complexo de Saúde São João de Deus, principalmente nesses últimos 2 anos e meio, que foi um período de muita turbulência para todo mundo, com a questão da pandemia. Queria que vocês falassem um pouco de quais os desafios vocês encontraram aí na profissão e o que vocês superaram aí durante esse tempo, esses 2 anos e meio de pandemia. Rubens, eu acho que foi para todo mundo, né? Foram 2 anos, né, completando aí, bem desafiadores, né? Foi novidade para todo mundo, né? Porque é uma patologia nova, onde ninguém dominava e até o nosso meio, o campo profissional também, né? A gente não contava com tantos doentes ao mesmo tempo, então assim, a demanda foi demais, então assim, a busca por profissionais também, que na época a área não tinha, Divinópolis, né, tem um campo menor. Foi um ano de muito aprendizado, eu acho que todo mundo, uns ajudou os outros e fomos todos aprendendo juntos e podendo também ampliar aí o campo profissional, porque vimos também que aguçou a vontade de muitos profissionais em desenvolver a área hospitalar,
que também é uma área que a gente vê que não era tão... tinha procura, mas não tanto quanto depois da pandemia. Foi muito desafiador também a questão de você estar ali com o paciente, né? Apesar da gente já estar na prática há alguns anos, foi uma experiência muito diferente, né? Devido ao volume, a demanda e também a agressividade, né? Que a doença trouxe durante esses anos aí. Eu acho que isso a gente pode ver tanto no adulto, né, quanto no infantil, né, e podemos trabalhar isso das duas formas, porque às vezes eu estava lá, por exemplo, com a paciente gestante e tivemos os partos de urgência, enquanto eu estava com o adulto, a mãezinha lá, o Du estava lá com o bebê. Serviu muito de aprendizado, né, essa pandemia, né, para nós, para todos os profissionais da área de saúde. E também teve um lado, né, que principalmente no início, né, Covid-19 é uma coisa muito obscura, a gente não sabia direito, então teve muito um desgaste emocional dos profissionais de saúde que, né, estavam ali no meio, né, o medo de enfrentar, de pegar, né, de contrair o vírus, né, muita gente morrendo, a gente não sabia como que ia ser amanhã, né, e agora, se eu pegar a Covid, como que eu vou ficar, né, não posso deixar. Então, assim, foi muito desafiador também. Graças a Deus, estamos numa época melhor agora, né? A pandemia não acabou, mas parece já está controlada com a vacinação. É até importante, né, deixar isso aí, que a pandemia não chegou ao fim, para a gente não deixar os cuidados, né? Igual o Divinópolis já liberou andar sem a máscara nas ruas, mas mesmo assim acho que vale a pena a gente estar sempre reforçando e lembrando que uma das principais formas de estar prevenindo é estar usando a máscara. A gente continua daqui cuidando. Espero que todos continuem daí também. Verdade. Vocês estão vacinados, né? Tá tudo tranquilo com vocês. Graças a Deus. Estamos vacinados. 3 doses, aguardando a 4ª. Deus quiser. E que Deus abençoe. Vacina salva vidas. Né? Espero que todos se vacinem. Muito bem, Juliana, muito bem, Eduardo. Queria agradecer muito a participação, a presença de vocês nessa noite de quarta-feira, né? Vocês que são fisioterapeutas, estão aí constantemente, né, em atualização no nosso Complexo de Saúde São João de Deus. E o meu agradecimento principalmente por vocês aí estarem conosco nesse projeto Nossa Saúde em Pauta, e conte conosco da comunicação para todos os projetos. Tomara que a gente desenvolva outros aí com a participação de todos vocês, viu? Não, com certeza, a gente que agradece também, Rubens, a oportunidade, e precisando a gente está aí para poder esclarecer. Estamos aqui também sempre para poder somar. Agradeço também, Rubens, pelo espaço, para a gente poder expor sobre esse tema, disfagia, falando um pouquinho também, né, do Covid-19. E estamos aqui também para tirar as dúvidas do pessoal que está em casa. Agradeço também a participação das meninas aí, né, da Valesca e da Júlia. É sempre bom estar trabalhando em equipe, a gente já trabalha assim há um tempo. E casa muito bem, dá muito certo, né? Continuidade, um dando continuidade no tratamento do outro, e quem ganha com isso é o paciente. Muito bem, e eu vou deixar então a live aberta a partir de agora, tá bom? Vai ficar apenas uma imagem estática aí para divulgação da nossa live de hoje, mas vocês, usuários, internautas que estão nos assistindo aí a nossa transmissão de hoje, podem ficar à vontade que nos próximos aí 10, 15 minutos, tanto a Juliana quanto o Eduardo estarão aqui no nosso chat esclarecendo as dúvidas, as perguntas que vocês, usuários, têm a respeito deste assunto, tá bom, gente? Muito obrigado mais uma vez a todos vocês que estiveram aqui presentes hoje. Estivemos aí com a Júlia Batista, terapeuta ocupacional, Valesca Soares, coordenadora de fonoaudiologia, e também a Juliana Elídia, coordenadora de fisioterapia, e o Eduardo Henrique Rabelo, coordenador também da fisioterapia no Complexo de Saúde São João de Deus, tá? A todos vocês, muito obrigado. Fiquem à vontade para tirar as suas dúvidas aí no nosso chat. E mais uma vez, estou aqui despedindo de vocês dessa 34ª edição do Projeto Saúde em Pauta, que teve como tema a disfagia e suas complicações.
E eu, claro, aguardo vocês mais uma vez no nosso próximo projeto Saúde em Pauta, que com certeza trará um tema muito importante relacionado à área da saúde, para que vocês possam interagir conosco, com os nossos profissionais aqui do Complexo de Saúde São João de Deus. Eu vou ficando por aqui, tenha a todos uma boa noite e até a próxima aqui no nosso projeto Saúde em Pauta.